Há mais de 2000 anos, o nome de Jesus de Nazaré ressoa em todos os cantos do mundo, não apenas como um pregador ou mestre de sabedoria, mas como alguém que, segundo os relatos, realizou atos impossíveis que até hoje continuam gerando admiração, fé e debate. Os milagres de Jesus não foram simples histórias para impressionar multidões. Foram acontecimentos que marcaram testemunhas, transformaram vidas e deixaram marcas tão profundas que ainda hoje, em pleno século XXI, milhões continuam encontrando neles inspiração e esperança. Cada milagre tem um pano de fundo humano, uma situação desesperadora, um momento de escuridão em que, de repente, a luz irrompeu de forma inesperada. Imaginemos a cena em um casamento em Caná da Galileia. O ambiente é alegre, os convidados aproveitam o banquete, a música ressoa e a celebração parece perfeita. De repente surge um problema que ameaça arruinar tudo. O vinho acabou. Naquela cultura, ficar sem vinho em uma festa de casamento não era apenas um descuido, era uma vergonha pública para a família anfitriã. A tensão cresce, os murmúrios se espalham, os servos não sabem o que fazer. É então que Maria, mãe de Jesus, se aproxima e diz com firmeza: eles não têm vinho. Jesus responde que sua hora ainda não havia chegado. Mas Maria, com fé absoluta, diz aos servos: façam tudo o que ele disser. Jesus ordena que encham algumas talhas com água, e quando obedecem, a água se transforma em vinho. Não em qualquer vinho, mas no melhor da festa. Esse milagre, o primeiro registrado em seu ministério, não apenas resolveu um problema social, foi o sinal de que algo extraordinário estava começando no mundo. A fama de Jesus começou a se espalhar rapidamente. Por onde passava, multidões o seguiam. Alguns queriam ouvir seus ensinamentos, outros buscavam cura, e muitos estavam apenas curiosos. Em uma ocasião, uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, o escutava por horas. O problema era que não havia comida suficiente. Os discípulos estavam aflitos, pois só tinham 5 pães e 2 peixes trazidos por um menino. Uma quantidade insignificante diante de tantas pessoas. Mas Jesus tomou os pães, deu graças e começou a repartir. Milagrosamente, todos comeram até se saciar. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Para os presentes, aquilo foi a prova de que estavam diante de alguém capaz de romper os limites da natureza. A mensagem ia além da comida. Jesus mostrava que a providência de Deus é abundante, suficiente e generosa. Os milagres de cura talvez tenham sido os mais impactantes e comoventes. Em uma sociedade onde os doentes eram marginalizados e considerados impuros, Jesus se aproximava deles com compaixão. Uma das histórias mais marcantes é a de um homem cego de nascença. Ninguém acreditava que ele pudesse enxergar. Seu destino parecia ser a escuridão eterna. Mas Jesus se inclinou, cuspiu no chão, fez lodo com a saliva, passou nos olhos do homem e disse que ele se lavasse no tanque de Siloé. O homem obedeceu e, pela primeira vez em sua vida, abriu os olhos e viu a luz. Imagine esse instante. Depois de anos de trevas, a primeira imagem que contempla é o mundo iluminado pelo sol. Esse milagre não apenas devolveu a visão física, mas simbolizou uma nova visão espiritual, uma clareza que ia além dos olhos. Outro episódio inesquecível foi o de uma mulher que sofria havia 12 anos de uma doença incurável. Em meio à multidão, ela acreditava: se eu apenas tocar a borda do manto dele, serei curada. Em meio a centenas de pessoas empurrando e apertando Jesus, ela conseguiu tocar seu manto. Naquele instante, sentiu que seu corpo foi curado. Jesus parou, olhou ao redor e disse: alguém me tocou. Os discípulos, confusos, lembraram que todos o apertavam, mas Jesus sabia que aquele toque havia sido diferente, imitou que do fei. Ao ver a mulher, em vez de repreendê-la, disse com ternura: filha, a tua fé te salvou. Em paz, essa história continua sendo até hoje uma das mais poderosas. Lembrando que mesmo em meio à multidão, Deus reconhece a fé individual. E se falamos de fé e poder, nenhum relato supera a ressurreição de Lázaro. Lázaro era amigo próximo de Jesus, irmão de Marta e Maria, que viviam em Betânia. Quando adoeceu gravemente, suas irmãs enviaram mensageiros a Jesus. Mas ele não chegou a tempo. Quando finalmente apareceu, Lázaro já estava morto, havia 4 dias. O sofrimento era tão grande que Maria chorou aos pés de Jesus, e ele mesmo se comoveu profundamente. Então pediu que tirassem a pedra que cobria o sepulcro. Todos hesitaram, temendo o mau cheiro de um corpo em decomposição. Mas Jesus orou ao Pai, levantou a voz e clamou: Lázaro, venha para fora. Para espanto de todos, o morto saiu, ainda envolto em faixas. Esse momento foi tão impressionante que muitos passaram a crer nele, mas também marcou o início da perseguição mais intensa de seus inimigos, que passaram a vê-lo como uma ameaça impossível de ignorar. Outro milagre que deixou os discípulos atônitos foi quando Jesus acalmou a tempestade. Estava em um barco no mar da Galileia com seus seguidores,
quando um vento violento levantou as ondas e a água começou a encher a embarcação. Pescadores experientes acreditaram que iam morrer. Enquanto isso, Jesus dormia tranquilamente. Desesperados, o acordaram, gritando: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus se levantou, repreendeu o vento e o mar, e de repente tudo ficou em calma. Os discípulos, espantados, se perguntavam: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse milagre revelou não apenas poder sobre doenças e morte, mas também sobre a própria criação. As histórias de milagres continuaram se multiplicando. Paralíticos andando, leprosos purificados, endemoniados libertos. Até mesmo um centurião romano que viu seu servo ser curado à distância, apenas com uma palavra de Jesus. Cada um desses relatos tinha algo em comum: a compaixão. Jesus não realizava milagres para impressionar ou entreter, mas para mostrar a bondade do Pai e despertar a fé nos corações. No entanto, os milagres também geraram polêmica. Alguns líderes religiosos o acusavam de violar a lei ao curar em dia de sábado. Outros afirmavam que seu poder vinha de forças malignas. Mas o povo simples, os pobres, os marginalizados, viam nele uma esperança que jamais haviam conhecido. Para eles, Jesus não era um mágico nem um enganador, mas alguém real, próximo, com autoridade e amor. Hoje, 2000 anos depois, os milagres de Jesus continuam sendo narrados em igrejas, escolas, documentários, livros e filmes. Para os que creem, são provas de sua divindade e sinais de seu amor eterno. Para outros, são relatos históricos ou metáforas cheias de significado espiritual. Mas independentemente da interpretação, cada milagre tem um poder narrativo que emociona, inspira e provoca reflexão. Esses milagres nos convidam a olhar para nossa própria vida. Todos enfrentamos tempestades, todos passamos por momentos de escuridão, todos precisamos de provisão, de cura ou de esperança. A pergunta que fica é: acreditamos que o impossível ainda pode acontecer? Cada relato é um lembrete de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, pode surgir uma saída inesperada. Que a fé abre caminhos onde não há, e que a esperança pode renascer mesmo diante da morte. Jesus de Nazaré não apenas falou de amor. Ele demonstrou com atos que ninguém podia ignorar. Seus milagres não foram truques, mas manifestações de um poder maior, de uma força que transcendia as leis humanas. E é por isso que 2000 anos depois, ainda falamos deles, ainda nos maravilhamos e ainda encontramos nessas histórias um reflexo do que mais desejamos no fundo do coração ser vistos, ser ouvidos e ser transformados.